tudo bem? Eu sou Priscila Ferraroto, professora de português, e vou resolver com você a prova aplicada pela banca VUNESP para o concurso de soldado da PM de segunda classe, PM de São Paulo. Vamos lá? Vamos ler a primeira questão? Veja só, em seu texto, o autor fala... Bem, observando esse enunciado, conseguimos perceber que a questão é de entendimento de texto e não de gramática. Vamos, então, proceder à leitura. Passei 2 anos escrevendo o livro que acabo de terminar. A tarefa não foi realizada em tempo integral, mas nos momentos livres que ainda me restam. Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática do ofício. Se fosse esperar por essas condições, teria demorado 20 anos para publicá-lo, tempo de vida de que não disponho, infelizmente. Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Por exemplo, nas salas de embarque durante as viagens de bate e volta que sou obrigado a fazer. Consigo me concentrar apesar das vozes esganiçadas que anunciam os voos, os atrasos, as trocas de portões, a ordem nas filas, os nomes dos retardatários. Mal o avião levanta voo, puxo a mesinha e abro o computador. Estou nas nuvens, às portas do paraíso celestial. O telefone não vai tocar, ninguém me cobrará o texto que prometi, a presença na palestra para a qual fui convidado, os e-mails atrasados. Minha carreira de escritor começou com Estação Carandiru, publicado quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, Turgenev ou Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? A resposta encontrei em On Writing, livro que reúne entrevistas e textos de Ernest Hemingway sobre o ato de escrever. Em conversa com um estudante, Hemingway diz que, ao escritor de nossos tempos, cabem 2 alternativas: escrever melhor do que os grandes mestres já falecidos ou contar histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu. Restava a outra alternativa, a vida numa cadeia com mais de 7.000 presidiários na cidade de São Paulo nas últimas décadas do século XX, não poderia ser descrita por Tchekov, Homero ou pelo padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no Carandiru havia 10 anos era quem reunia as condições para fazê-lo. Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso. Escrever só me traz alegria. Diante da tela do computador, fico atrás das palavras, encontro algumas, apago outras, corrijo, leio e releio, até sentir que o texto está pronto. Às vezes, ficou melhor do que eu imaginava. Nesse momento, sou invadido por uma sensação de felicidade plena que vai e volta por vários dias. Muito bem, temos então aqui o texto base, não é? Vamos voltar agora à questão? Em seu texto, o autor fala de seu prazer em escrever, da dificuldade em publicar um novo livro, do assunto de seu último livro, de seus planos para o futuro ou da linguagem usada em seus textos. Levando em conta a leitura do texto, a alternativa correta é A, de seu prazer em escrever.
Veja aqui algumas passagens que comprovam essa resposta. Minha carreira de escritor começou com Estação Carandiru, publicado quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. Mais adiante, temos ainda uma outra passagem. Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso. Escrever só me traz alegria. Temos então aqui duas passagens que comprovam que no texto o autor fala de seu prazer no ato de escrever. Certo? Um abraço e até a próxima!